Você sabe como fazer uma imersão no processo de emagrecimento? Eu sou Gesimara Lima, da assessoria de treinamento Foco no Músculo, e hoje eu vou ensinar para você o passo a passo para que você consiga emagrecer de verdade e sem sofrimento. A primeira coisa que você precisa fazer é construir um comportamento. Então, geralmente, o nosso corpo ele leva em média 21 dias para a construção de um comportamento. Nesse período, como é um período adaptativo, você precisa construir metas a serem atingidas, mas metas que sejam realmente alcançáveis. Não vai colocar 21 dias para perder 15 quilos em 21 dias, né? Nós estamos falando de um emagrecimento duradouro e saudável. Então, é necessário também definir as coisas que são alcançáveis, as coisas que não são alcançáveis, definir o que te atrapalha a prosseguir, o que ajuda você a prosseguir. É importante estabelecer alguém que possa te ajudar nesse processo, alguém que vá acompanhar você de perto. O segundo passo é quebrar alguns paradigmas. Nesse processo de emagrecimento, é necessário entender que existem coisas que precisam ser deixadas de lado, alguns entendimentos. Por exemplo, não é verdade que para emagrecer você precisa passar 2 horas na academia. Você não precisa correr 5, 10 quilômetros. Você não precisa passar horas fazendo caminhada, né? É possível emagrecer sim com apenas alguns minutos por dia, treinando em casa, na academia, só que escolhendo os exercícios corretos. Você precisa entender que para emagrecer não há necessidade de cortar toda a alimentação, cortar o carboidrato, deixar de comer em algumas refeições. É possível sim emagrecer comendo 6 refeições por dia, 5 refeições por dia, né, da maneira que você preferir, escolhendo seus horários para se alimentar. Então é necessário quebrar esses paradigmas e entender que mesmo no processo de emagrecimento é possível comer também algumas guloseimas, só que sem exageros e aprendendo a ter uma retomada imediata para aquele hábito que você está construindo. Outro passo que você precisa entender é a natureza do desvio, a natureza daquilo que te faz cair nesse processo, que te faz parar o processo de emagrecimento. Então, uma das coisas que você pode entender é que tipo de treino você está fazendo, quantas horas por dia você está treinando, né? A ciência afirma que treinos acima de 1 hora, 1h30, são treinos ineficazes muitas vezes. Por quê? Porque são treinos que geralmente você não usa muita intensidade. E a chave do emagrecimento está na intensidade, né? Não é na quantidade de suor que você derrama no treinamento, mas sim na intensidade que você coloca no treinamento. É possível emagrecer, por exemplo, treinando apenas 4 minutos por dia, né? Outra coisa que você precisa entender é a natureza dos alimentos que você come. Quantas calorias, os minerais, as vitaminas, qual a quantidade de fibras que ele tem, né? Então é preciso aprender a fazer trocas inteligentes na alimentação e não cortar a alimentação e parar também de demonizar alguns alimentos, por exemplo, pão, arroz branco, né? Todos eles é possível você comer no processo de emagrecimento, só que aprendendo a controlar as quantidades, né? Em que refeição você deve colocar, e as combinações que você precisa fazer. Então é necessário entender a natureza daquilo que te faz cair, onde você vai, com quem você vai, para que você possa evitar algumas coisas. O outro passo que você precisa fazer é aprender a dizer não. Nem tudo na vida que nós fazemos é bom e é agradável fazer, mas existem coisas que são necessárias, né, de serem feitas. E uma coisa que você precisa fazer é aprender a dizer não a algumas coisas que você já tem o hábito de fazer todos os dias, que você sabe que é errado. Por exemplo, se você vai comer uma pizza, e não é proibido comer uma pizza no processo de emagrecimento, mas você precisa entender a frequência, você vai fazer a escolha de comer uma fatia de pizza ou 3 fatias de pizza. Não é necessariamente uma pizza que te engorda, são as 3 fatias de pizza, mais o refrigerante, mais muitas vezes o sorvete que você come depois. Então é necessário dizer não. Se você vai comer a pizza, é só a pizza. Prefira os sucos naturais, né, sem açúcar, vai treinando o seu paladar nesse processo aos poucos, né, para que você consiga futuramente
fazer escolhas inteligentes. Você precisa também controlar a ansiedade. E nesse processo de adaptação, sem cortar tudo da sua alimentação, sem fazer algo muito extremo no treinamento, já é natural que você consiga controlar a ansiedade. O próprio exercício e a própria alimentação vai te ajudar nesse processo, né? Porque quando nós ficamos muito ansiosos, libera muito cortisol no nosso corpo. E esse cortisol vai atrapalhar um pouco o processo de emagrecimento. Então você precisa aprender a dizer não, aprender a inserir as guloseimas no seu processo de emagrecimento, aprender a treinar de verdade e assim você vai conseguir ter mais foco e vai conseguir emagrecer. Então, pessoal, é isso. Depois eu vou ensinar a vocês como construir um hábito, né? Nesse processo de 21 dias é apenas a parte da construção do comportamento, mas construir um hábito leva muito mais tempo e é necessário você estabelecer algumas regrinhas para que esse hábito seja construído. Então, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com todo mundo para que todo mundo consiga emagrecer de verdade e me sigam lá no Instagram, @foco no músculo. Muito obrigada!